Já estamos de volta aqui com o nosso cotidiano para um bate-papo muito importante, um alerta para você mãe, para você pai, que sempre nos pediu e hoje a gente atende. É a questão dos primeiros socorros dentro das nossas casas. Claro que acontecem acidentes todos os dias, em todos os lugares, dentro de casa e fora dela também. Hoje a ideia é a gente bater um papo aqui para falar de acidentes domésticos e como proceder. A criançada em casa, logo mais tem férias, a mãe às vezes precisa trabalhar, a criança fica sozinha em casa, diversas situações acontecem. Para a gente conversar sobre primeiros socorros e como lidar com as situações do nosso dia a dia em casa, com as crianças e tentar, de uma forma, acelerar o processo de atendimento, se é que a gente pode fazer alguma coisa para auxiliar a vítima num determinado acidente doméstico. Eu recebo hoje aqui no nosso programa o capitão do Corpo de Bombeiros Militar, o Carlos Otávio. Capitão Otávio, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo até os nossos estúdios. Nada, é um prazer. Capitão, se fala muito, vocês têm uma profissão, primeiro que é um ato heróico, vocês salvam vidas minuto a minuto, né? Sim. A Corporação de Bombeiros hoje salva inúmeras vidas, seja na rua e seja dentro de casa. Sim. Agora, capitão, como é que funciona, como é que a gente pode lidar em casa com os primeiros socorros, que devem ter inúmeros acidentes domésticos que acontecem e a mãe, de repente, fica num desespero, porque se vê ali um filho e não sabe como agir, de repente pode até atrapalhar no socorro e, de repente, fazer uma vítima fatal. Sim. Eu queria que o senhor desse para a gente algumas dicas de acidentes do nosso cotidiano e o que a mãe pode, de fato, fazer ou o familiar pode, de fato, fazer para ajudar no salvamento até que chegue uma viatura, uma equipe do Corpo de Bombeiros. Sim. Normalmente o que a gente mais pega, as coisas mais comuns que acontecem dentro de residência com criança, as coisas mais comuns são o engasgo, né, e os acidentes com tomada. Normalmente isso acontece com maior frequência. O engasgo é bastante comum e a forma que você vai abordar essa criança depende muito do tamanho dela. Né? Se for uma criança um pouco maior, você pode tentar desobstruir essa criança se ela realmente estiver obstruída com uma manobra aproximadamente na altura do umbigo. Você, por trás da criança, você abraça a criança e faz um movimento para cima e para trás para que ela desobstrua a via aérea. Se ela for pequena, couber no braço, essa manobra é um pouco diferente. Você vai colocar a criança de barriga para baixo, no seu antebraço, as pernas uma em cada lado, segurando a cabeça dela, sempre com um pouco de extensão, porque o que a gente quer, na verdade, é tirar aquilo que está obstruindo a via aérea da criança. Certo. Com pequenas compressões entre as duas escápulas da criança, depois vira para ver se está desobstruído. Se não tiver obstruído, você continua com esse tipo de manobra até desobstruir. Não esquecer sempre de pedir o socorro, porque se a manobra não tiver sucesso, quem vai ajudar a gente vai ser o socorro avançado da ambulância, certo. Mas enquanto o socorro chega, essa é uma manobra que pode ser feita e normalmente ela tem sucesso. Geralmente o pai tem um desespero. Essa manobra, né, essa ação que ele faz, por exemplo, a criança de repente comeu um peixe, geralmente engasga com uma espinha de peixe, né, fica um espinho na garganta da criança. O ato do abraçar para o primeiro socorro e fazer esse movimento é com força ou não precisa de tanta força? Tem que ter força. É força. O espinho, de repente, vai ser um pouco mais difícil de sair. Eventualmente, pode ser necessário ser retirado até no ambiente hospitalar, dependendo da profundidade que ele esteja. Certo. Agora, elementos maiores, um pedaço de carne ou biscoito, né? Uma bala, se não fizer força, não vai sair. Não sai. Tem que fazer com força mesmo. Aqui é uma região que você não vai causar nenhum mal usando a força. Embaixo da costela, né? Logo em cima do umbigo, exatamente. Entre o final das costelas e o umbigo, você dobra a mão e o movimento, como você quer ejetar, né, extrair aquele elemento que ficou ali obstruindo, a manobra tem que ser para trás e para o alto ao mesmo tempo, nessa direção. Agora, no caso também, o senhor falou de tomadas, são choques elétricos que a criança... Choque elétrico, a criança curiosa mete o dedo na tomada. Né? Tudo isso que a gente fala, o ideal, na verdade, era a prevenção. Né? 90% das coisas que acontecem, dos acidentes que acontecem em casa, são acidentes preveníveis. Né? Existem protetor de tomada que as casas deveriam ter. Usa, né? Quase ninguém usa, né? É uma coisa barata, quase ninguém usa. Mas isso é uma coisa já de domínio público, mas não custa repetir. Se por acaso acontecer e a criança receber um choque e ficar presa, né, na tomada, todo mundo já sabe, mas a gente não pode encostar nessa criança porque ela também está carregando a eletricidade. Então a primeira medida é desligar a energia. Né? Então...
todas as pessoas que tentarem tirar essa criança da tomada, se encostarem, vão receber o choque elétrico também. Acaba piorando a situação, né? São mais vítimas. São mais vítimas. Então, a medida inicial, desligar a energia. Não adianta tentar puxar com um pedaço de pau, né, com ferro, porque o ferro conduz a eletricidade, a madeira pega fogo, então vai ser um caos. O ideal é desligar a energia e depois você prestar os primeiros socorros. Dependendo da intensidade do choque, isso pode ser uma coisa mais grave ou não, pode até levar à parada cardíaca. Olha, gente, então presta atenção aí, porque às vezes acontece, a criança curiosa, como o capitão falou, vai, coloca o dedo na tomada e acaba ficando presa na tomada pelo choque elétrico. Não tente tirar a vítima, desligue a energia da casa imediatamente e, claro, chame o socorro. Sempre. Quem que chamar o socorro, hipótese alguma, ninguém é médico, tem que chamar. Mas a primeira situação é desligar a energia até para evitar um mal maior ali, a pessoa tem até um ataque, como disse aqui o capitão. Exatamente. Hoje a gente sabe que apartamentos, e a gente viu recentemente, teve um problema que está ainda em investigação, não sabe se foi uma explosão, se foi causado, se foi um acidente. Vazamento de gás em apartamento. Como que pode proceder, capitão? Sai de casa, não pode acender luz que a gente sabe, mas a criança está lá sozinha, ou a mãe e a criança não tem essa experiência O equipamento de gás tem que ter uma manutenção preventiva, porque quando isso acontece, é difícil você determinar, tirando o cheiro, é difícil você determinar que vai acontecer. O que se recomenda, além da manutenção, é deixar onde tiver gás, aquecedor ou qualquer coisa desse tipo, um ambiente arejado, né? E com manutenção. Não trocar o equipamento de gás se você não tiver capacidade para isso, porque há pouco tempo atrás aconteceu, uma senhora foi trocar e não regulou adequadamente, vazou e a casa dela explodiu. Então, tem que ser um profissional cada um na sua área e o profissional específico para fazer. O único sinal de alerta que o gás dá é o cheiro. É o cheiro. Né? Mas se acontecer de madrugada, a pessoa estiver dormindo, ela pode desmaiar e não percebe. Isso, onde nós chegamos. Se alguém em casa, de repente, se depara com essa situação, teve vazamento, a pessoa inalou, está desmaiada ou adormecida, mas sim, qual o procedimento? Claro, chamar o corpo de bombeiro, levar para um hospital. Mas tem algum método ali na hora em que dá para fazer? Chama o socorro, abre as janelas e não mexer em nenhum dispositivo de eletricidade. Não acender a luz, nada disso, nem muito menos fogão, é óbvio. Chamar o socorro. Chamar o socorro. Isso. Eu já ouvi dizer que às vezes pelo telefone o primeiro socorro também é feito. O pessoal, os atendentes ali preparados, porque quando acontece um acidente, é o desespero total. Então, choque elétrico, a pessoa está engasgada, o pai, a mãe está ali desesperada porque o filho está passando mal, está com aquele problema. A pessoa, além de ser um excelente psicólogo que acalma, ele também pode passar os primeiros socorros, as primeiras atitudes, olha, faça dessa forma. Algumas coisas podem ser instruídas por telefone, sim. Essa manobra de desobstrução de via aérea, por exemplo, isso pode ser orientado por telefone, porque os pais vão querer fazer alguma coisa até o socorro chegar. Não é possível prever em quanto tempo o socorro vai chegar, então esse tipo de manobra pode ser orientada e eventualmente funciona. Pode ser inclusive o diferencial de salvar uma vida. É crucial, de repente, para salvar a vida. Não é uma manobra complexa e funciona bem. Olha aí, gente. Agora, a gente sabe também que existem aí, você está no dia a dia, sai para trabalhar, enfim, tem os acidentes em casa, mas a gente se depara muito, está sendo evoluído, né? Nosso dia a dia está tão corrido que usa-se muito moto. E nem sempre tem o respeito. Né? Motorista e motociclista ainda não tem aquele respeito mútuo. E às vezes acontece aqueles acidentes. É viável você mexer na vítima, capitão? Um acidente. O cara caiu e a gente já viu acidentes que a pessoa às vezes o braço torce, a perna vem parar para cima. Aconselha-se a voltar a pessoa ao lugar ou não mexer em hipótese alguma na vítima e ficar ali só para acalmá-la mesmo? O exemplo que você deu, na verdade, serve para todo tipo de trauma. Queda de moto, atropelamento, acidente automobilístico e até trauma dentro de casa. Queda, o idoso tropeça e cai no banheiro, super comum. Então, o que se recomenda é não encostar na vítima de trauma. Porque aquele procedimento que é até um procedimento simples, de alinhar o paciente na prancha, botar o colar, que a equipe especializada, no caso o Corpo de Bombeiro, faz, aparentemente é um procedimento simples, mas ele tem um cuidado especial com a coluna do paciente. Toda vez que você manipula uma vítima de trauma sem ter esse tipo de conhecimento, você coloca a coluna desse paciente em risco. E quanto mais alta a lesão, mais grave a sequela. Então, no trauma, especificamente,
chamar o bombeiro e não encostar na vítima. Protegê-la, na verdade, mas não encostar. Qualquer movimento, se houver uma lesão na coluna, uma lesão intermediária, um movimento errado pode transformar essa lesão numa lesão mais grave e a vítima ficar tetraplégica ou paraplégica, dependendo da altura da lesão. Olha, de um trauma pode ficar tetraplégico. Sim. Porque faz o procedimento errado. Pessoas que não têm a capacidade de colocar, de voltar. Então, gente, pode ser alguma, mexa com a vítima, chame o socorro imediatamente e acalme a vítima. Né? É dolorido, capitão? Esse trauma, a pessoa sente dor? Como é que... Sente dor. Eu nunca tive essa experiência, graças a Deus, eu nunca quebrei nada do corpo e nunca tive essa aproximação. Mas você está ali, nunca tive essa experiência de estar com uma vítima, um trauma, seja lá qual for ele. A pessoa ali, porque se ela já está com dor, ela está apavorada, ela acaba passando isso para outras pessoas. Sem dúvida. Você tem que ter um sangue frio. Sem então, dúvida. quer dizer, ela está sentindo, são dores que ela vai sentir ali naquele momento? Ela está estressada, está com dor, está ansiosa, está agitada. Uma coisa importante do socorro nesse nível é acalmar a vítima. Orientar que a ambulância do Corpo de Bombeiro está a caminho. E faz parte a dor, acontece, mas não mobilizar e não deixar ninguém mobilizar. Muito comum botar sapato embaixo da cabeça, botar mochila embaixo da cabeça, isso não se faz em hipótese nenhuma. Do jeito que ela ficou, do jeito que ela caiu, exatamente. Ela permanece. Quem vai tirar dali é a viatura do Corpo de Bombeiro. Nem dar água, nem nada disso? Nada Porque não. Eu já vi em resgates, em programas policiais, o bombeiro está chegando, e ali os populares estão ali, de repente com água, pano... Não adianta dar água, não adianta dar açúcar, não adianta abanar, nada disso. É mesmo acalmar... Deixar ela na posição que ela está e esperar o socorro chegar. Se alguém andando na rua der um ataque, a gente sabe que as pessoas, né, ninguém sabe a saúde de cada um, mas você está andando, de repente a pessoa sofre um ataque. Sim. O procedimento seria o mesmo, não mexer na vítima ou dá para... Não, se não houver trauma é diferente. Normalmente o que as pessoas chamam de ataque quase sempre é crise convulsiva. Isso. Né? Pode ser o primeiro episódio, então o paciente já pode ser um paciente epiléptico que eventualmente faz uma crise convulsiva em casa ou na rua. Né? E aí o procedimento é mesmo. Não havendo trauma, você pode manipular a vítima. O mais importante, até mais importante do que manipular a vítima, na verdade, é proteger, porque eventualmente ela pode estar inconsciente. Então você tem que tirar tudo de perto dela que possa machucá-la. Então afasta a cadeira, afasta a mesa, qualquer tipo de coisa que pode machucar, você afasta e deixa a crise, porque a crise em algum momento vai se encerrar. Ela se encerra. Algumas demoram mais do que outras, mas ela vai se encerrar, com raras exceções. Então o principal é proteger a vítima. Se eventualmente ela estiver batendo com a cabeça no chão, isso pode gerar uma lesão secundária, nessa situação que não existe trauma associado, você pode proteger a cabeça dela. Pode segurar, pode botar um travesseiro embaixo, não é forçar a cabeça, porque aí você machuca a vítima. Mas apoiar, para evitar que ela bata com a cabeça numa superfície rígida, você pode e deve fazer. Nem pensar dar água, botar açúcar embaixo da língua, nem sal, nada disso. Só proteger e esperar o socorro chegar ou a crise se encerrar, o que acontecer primeiro. Né? Olha, gente, muito importante essas dicas do capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Otávio que está com a gente hoje aqui, porque às vezes a gente não sabe como lidar. No nosso dia a dia acontece e a gente não sabe como fazer para ajudar a vítima e ao mesmo tempo chamar o socorro para que haja então o salvamento dessa pessoa, desse parente, desse amigo que a gente está ali naquele momento e que ele está precisando da gente. Capitão, muito também tem criança curiosa e até adulto curioso. Está lá um dia fazendo uma festa em casa, queimadura, seja num churrasco, acontece de repente a pessoa desequilibra, cai em cima da churrasqueira, ou a mãe está fazendo uma comida diferente, a criança vai lá e põe a mão, cai água quente, óleo quente. Tem diferença das queimaduras ou todas são tratadas do mesmo jeito? Queimadura no churrasco que o cara faz, óleo e água quente? De uma forma geral vai ser tratada da mesma forma. Se for uma substância quente que ainda esteja em contato, a gente precisa retirar essa substância. Aí a gente vai fazer isso com água corrente, temperatura ambiente. Nem água gelada, nem água quente, nem gelo, nada disso. Água corrente, temperatura ambiente. Lavar até essa substância sair. Se for fogo, obviamente o fogo já não vai estar mais presente, a gente vai tratar só a queimadura e uma forma de aliviar a dor também é com água corrente. Se houver bolha, a gente não manipula essa bolha antes de chegar no hospital, isso vai ser tratado no hospital.
e encaminha. Não coloca nenhum tipo de substância, não fecha curativo, nada disso. Água corrente até gerar um mínimo de conforto para a vítima e o hospital. E no caso, como ele diz, não põe nada não, né? Porque tem gente que quer colocar... Borra de café, ou pasta de dente. Toalha, pasta de creme dental, o álcool em gel. Queimou, põe para creme dental, não pode, né? Só vai piorar. Não pode, só vai piorar. Isso funciona também para cortes. O corte é um pouco diferente. Você pode lavar com água corrente, pode, deve, mas se for um sangramento importante, o ideal é você comprimir aquilo o quanto antes. Comprimir. É. Mas também não colocar café, nada Não, disso. nenhuma substância. Pano limpo, tá? Comprime. Tem que vencer a resistência de ficar olhando toda hora, porque cada vez que você tirar a compressa ou o pano, esse coágulo vai se mobilizar e vai voltar a sangrar. Então, comprime e hospital, para avaliar se vai precisar dar ponto ou se vai fazer só um curativo, mas se ficar tirando toda hora, o sangramento não vai parar. Quando você comprime, o objetivo é fazer um coágulo ali e interromper o sangramento. Cada vez que você tira, você perde isso. É verdade, tem que tomar cuidado. Então estancar o sangue e correr para o hospital, fazer o socorro imediato. Para a gente encerrar, capitão, às vezes também acontece em casa, tá manipulando lá faca, alguma tesoura e acaba manipulando demais, corta uma parte do dedo. Como é que proceder nessa parte? Porque aí sim o trauma é pior, eu acho, né? Sim. Porque quando você corta, cortei, aqui tá bonito. Mas às vezes perde um pedaço do membro, ou perde na empresa, tá trabalhando, de repente no maquinário, recolhe o pedaço do corpo. Você vai fechar da mesma forma, como se fosse um corte normal, para evitar o sangramento. E o pedaço amputado, no caso, porque isso é uma amputação traumática, né? Você vai botar dentro de um saco limpo, sem nada dentro, e esse saco você vai botar dentro de um saco com gelo. Não é direto. Não pode entrar em contato direto, porque senão você perde o membro amputado, ou seja lá o que for o dedo. Tá? Num saco limpo, dentro do saco limpo, um outro saco com água e gelo. Sem entrar em contato direto do gelo com a parte do corpo amputado. Maravilha. Queria agradecer, capitão, a presença aqui no nosso programa. Eu sei que tem vários outros assuntos relacionados aos primeiros socorros, mas eu acho que uma base de como proceder, e claro, cautela, sempre, ligar 193, pedir auxílio. Prevenção é o segredo. E prevenção, como o senhor disse no começo, né? Temos que prevenir, tampar a tomada, tem esses aparelhos aí que são baratos. Fechar a privada, vaso sanitário. Também, não é? Porque Isso. acontece muito acidente, a criançada vai lá... Se afoga. E afoga, né? Olha, gente, a casa da gente, por mais segura que seja, não é totalmente segura. Tem que ter a prevenção. Nunca é. Nunca é, né, capitão? E esses aqui são anjos, que devem ver cada situação, que não deve ser brincadeira, né? Sim, vemos de tudo. É verdade. Capitão, eu queria agradecer a sua presença e te deixar um convite para outras pautas aqui, para a gente demonstrar de repente. Sempre que precisar. Socorros. Ou de repente a gente tem visto aí, agora na NGT tem o programa Anjos da Guarda e também tem o Resgate 193, que mostra o dia a dia brilhante da Corporação dos Bombeiros e o trabalho fantástico que vocês desenvolvem aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, salvando vítimas aí, vidas, né? Salvando, eles são heróis de verdade. Capitão, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, boa tarde. Reforçando, né? 193, a central do Corpo de Bombeiros. Sempre. E está à disposição da população 24 horas. Sempre. Obrigado, capitão. Obrigado a você. Olha, gente, um rápido intervalo comercial, são 2 minutos. E na volta ainda tem muito assunto no nosso programa. Não saia daí não, eu volto já já.